Quando que nós desistimos das coisas? Ou com qual facilidade nós desistimos daquilo que planejamos? Construir uma casa, ter filhos e levá-los à formação, montar um negócio. Quais são as dificuldades ou quais são as frustrações ou quais desafios poderiam nos fazer desistir de um projeto de vida? O projeto de vida para alguém que tem 12 anos, 13, 20, 30 anos, ele vai amadurecendo. O instinto normal, a natureza faz com que, mesmo a maioridade religiosa das meninas e dos meninos, eles tenham planos que seguem a corrente de que o universo determinou. Ou de constituir uma família, a de ter uma posição social, a de ter uma posição intelectual, a de ter uma posição econômica e, por último, a de fixar um nome antes de sairmos daqui. E quais são os desafios, os medos, as dificuldades que nos fazem desistir de um projeto de vida? É uma pergunta a fazer a nós mesmos, não é para ser respondida. Com qual severidade que nós abrimos mão de um projeto, de finalizar tendo o nome fixado na memória das pessoas? A minha filha disse que o professor de história dela estava analisando os nomes judaicos. Ele colocava no Google e perguntava o significado judaico dos nomes dos alunos. Há alguns nomes que são bíblicos, mas não são judaicos. Há nomes judaicos que não são bíblicos. Há os nomes talmúdicos. Cada nome dos que buscamos uma fixação, eles deixaram um legado. Mas existem outros nomes que eles se impuseram. Exatamente pelos feitos. O nome de Esther era o nome de uma divindade, ou que seria o nome de uma idolatria persa. Mas o feito dela fez com que o nome ganhasse o significado e fosse reconhecido por judeus de todo o mundo. A fama de um bom nome. Porque esse nome trouxe redenção aos judeus condenados à morte na Pérsia. O nome Radassa passa desapercebido, mas o nome Esther, ele ganha uma conotação de fama igual o das matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Ruth, nome de uma moabita, de um país não grato. O Estado de Israel declarou o secretário-geral da ONU como pessoa não grata. E as pessoas não gratas, elas passam a não ter mais a permissão de pisar no território de Israel. É uma lei que não foi fixada por Benjamin Netanyahu, foi fixada pelo universo, quando Deus determinou
que a 10ª geração de Moabe não poderia pôr os pés em Eretz Israel e ser acolhido dentre o povo. Mas a força da generosidade de uma pessoa fez quebrar e impor uma grande discussão. É o nome de Ruth, o nome de Tamar. Todos esses nomes, elas desviaram a ira divina, trouxeram redenção, trouxeram consolo, trouxeram elevação. Os mais diferentes feitos positivos fez com que esses nomes se tornasse uma lista para pormos desses nomes nos nossos filhos e netos. Agora, Razinu é o poema que testemunha contra nós. Essa poesia e esse poema que foi cantado aos ouvidos de Israel estava acontecendo num evento de transição. Todos já esperavam pela morte de Moshe Rabbeinu aos 120 anos e todos também aguardavam a transição para Yehoshua ben Nun. Era um evento. Então, isso nos faz pensar de que forma recebeu essa canção a geração que ouviu essa canção. Como que isso chegou aos ouvidos dele? Que parece que Kitavô não quer parar. O cântico está selando tudo aquilo que lemos em Kitavô. Para quem não sabe, Kitavô é a porção de Devarim 28, que está as bênçãos e as maldições. O famoso capítulo 28 de 69 versículos, cujas bênçãos elas aparecem em 14 dos 69 versículos e todas as outras são as maldições prescritas para quando nos afastamos da Torá. É a força do livre-arbítrio, de escolher o bem e o mal, a vida ou a morte. E Razinu, Moshe precisa evocar um cântico de testemunho, trazendo os céus, a terra. É nessa porção que Moshe pede para que os levitas colocassem uma cópia da lei dentro da arca. E esse pedido foi pela previsão de um comportamento que Moshe diz assim: eu sei que depois da minha partida vocês se afastarão e não cumprirão essa lei. Os mais céticos, cientistas, negacionistas da Torá, poderia pensar que um legislador tende a criar leis que tenham boa aceitação. As leis que tenham boa aceitação. O nosso Congresso, em todas as esferas, a Câmara Municipal, Estadual e Federal, criam as leis. Criam as leis de acordo com as suas representações. Precisa-se de 535 homens para legislar para um país. E Moshe foi o legislador. Mas o legislador que está falando sobre a reação dos seus súditos, ou dos súditos, de que rejeitariam, afastariam, abandonariam suas leis. E do que também nos esperava quando isso acontecesse. Há um versículo contido também nesse texto que eu acho incrível o efeito que ele tem sobre as pessoas que têm a alma judaica.
Isso vai na contramão dos céticos também. Porque a ciência não pode explicar determinados comportamentos humanos. Nem a antropologia, nem a psicologia, nem a psiquiatria. Talvez o seu Rogério explique alguma coisa, mas a ciência não explica. Né, seu Rogério? E o texto diz assim: pergunte aos teus pais, pergunte aos teus anciões e eles te dirão. Aos teus pais eles te falarão sobre os tempos vindouros. Há um fenômeno de que muitas pessoas fazem contato com a Anusim Brasil, o nosso atendimento, e é muito comum as pessoas procurarem por esse texto. E esse fenômeno, ele não é... Esse fenômeno, ele é um quebra de paradigma para muitas dessas pessoas, porque do outro lado, aonde elas estão, que é uma outra religião, existe um bloqueio sobre que tipo de leitura ela deve fazer, e lá há uma demarcação sobre o tempo, que chama-se de Velho Testamento. E quando há uma imposição de limite sobre o que a pessoa deve, não, do que ela recomenda-se não ler, aquilo cria-se um incentivo. Eu conheci um líder que ele dizia assim: olha, se você colocar lá, não faça, o que vai acontecer? Eles vão fazer. Então é melhor dizer faça, porque pelo menos você vai eliminar a curiosidade. Tem uma pegadinha que serve como teste social. Eles colocam uma cabine no centro de um calçadão da cidade e o espaço, um círculo assim para você pôr o rosto, e algumas pessoas lá dentro ficam gritando mais um, e tal texto assim, não olhe. O que acontece? Eles vão lá e enfiam a cabeça para ver. Eles se arriscam. Um outro experimento, eles colocaram uma botoeira vermelha com uma película, um grande botão. É como se fosse de um acionamento nuclear. E uma letra bem grande: não aperte. O que acontecia? Não eram as crianças. Eles olhavam para um lado, mesmo com um grande número de pessoas. Eles olham para um lado, olham para o outro. E o que acontece? Aperta. Quando eles dizem não leiam o Velho Testamento, eles instigam isso. E é incrível que muitas pessoas que começam a se deparar, elas começam a se lambuzar. É como abrir um leite condensado escondido da mãe na geladeira. Né? Você fala, eu vou tomar só um pouquinho. Você faz só um furinho na lata, não é? E a mãe não vai perceber. Você faz um furo na lata. Aí você diz assim, eu vou tomar só um pouquinho. Abre a geladeira escondido e você começa a sugar a lata. Aí você vai brincar. Aí você volta e fala, mais um pouquinho. E de repente, quando vai ser usada a lata para a receita da mãe, a lata está leve. Ela foi sugada. Então, as pessoas acabam fazendo isso da leitura daquilo que é considerado velho, ultrapassado, o Velho Testamento. E elas começam a descobrir o mundo, elas começam a descobrir a vida, elas começam a se autodescobrir. Elas começam a se identificar.
elas começam a se tornarem distintas. Elas começam a se apaixonar pela história. E isso vai desencadeando uma evolução da alma. Explica psicologia, o que é isso? E aí, pessoal, quando as pessoas nos ligam, é muito comum elas falarem assim, desse texto que diz: pergunte aos teus anciãos, eles te dirão. Aos teus pais, e eles te falarão sobre os tempos vindouros. Porque ela passa a se isolar do reduto, aonde não há uma identificação com os escritos aqui. Então, pessoal, prestem bem atenção nos públicos. Nós estamos falando do público que estava ouvindo esse cântico no momento em que a transição seria feita de liderança de Moshe para Yehoshua ben Nun, com objetivos claros de conquistarem a terra de Eretz Canaã. Qual efeito teve a canção Razinu sobre eles? Agora, 3.300 anos depois, somos nós, que estamos diante do mesmo texto, e qualquer pessoa com o mínimo do conhecimento de história vai ficar impressionado, boquiaberto, assustado e assombrado com a precisão de que todas estas coisas aconteceram a um povo que ainda existe. E quanto da pergunta que eu fiz a vocês no começo? O que pode fazer você desistir de um projeto de vida? Mediante os desafios que vão surgir no caminho. Nós poderíamos considerar que foi severo a forma como Deus visitou a civilização do dilúvio, de exterminá-la? Nesse caso, eu quero a opinião de vocês. É severo, foi severo da parte do Criador exterminar a civilização do dilúvio? Foi. Necessário. Eu não esperava essa resposta, mas foi boa. Foi severo? Não. Foi justo? Muito bom. A maquete estava pronta. A maquete do projeto estava pronta. Aí, de repente, vem o arquiteto, vem o engenheiro, aquilo que ele construiu, ele vem e quebra. Sodoma e Gomorra. Foi severo da parte divina? Foi justo? Nós rezamos isso e rezaremos nos dias temíveis em que se aproxima, porque nós olharemos para todos os percalços, para todos os desastres, para todos os dramas que nós vivemos e sobrevivemos e falaremos: o Senhor é justo, o Senhor é justo e nós pecamos. A minha mãe me ensinou a lidar com a dor. A lidar com a dor e com os desencontros exatamente como uma forma de redenção. O que eu chamaria hoje de techuvá. Deu errado, doeu, foi duro, foi severo. É porque você está tendo a oportunidade de reanalisar suas escolhas. É uma oportunidade. Ficou doente? Levou um tombo?
perdeu, tomaram de você, veja isso como o quê? Uma oportunidade de rever os seus conceitos. Qualquer outro povo, pessoal, que não tem uma canção ras e nu como testemunha contra nós, você é levado a um tribunal e quem que está lá para ser testemunha sua? Ele não presta, não cumpriu, quebrou o contrato, é desonesto. Você precisa de uma testemunha assim no tribunal, não? Falando contra você? Que tipo de testemunhas nós precisamos? E ras e nu é a favor ou contra? Hã? É a teu favor ou é contra você? Então foi fixado no testemunho para todas as vezes que nós nos afastamos de Torá. Ele está lá. É severo. E aí, pessoal, é que nós, muitas vezes, de tudo que foi previsto, da forma assombrosa que nós olhamos a precisão de que tudo isso cumpriu, viver meio a isso, dá às pessoas a necessidade dela preferir ter sido exterminada. Então, comparada à civilização do dilúvio e as de Sodoma e Gomorra, porque o profeta Ezequiel diz assim, o profeta Jeremias diz assim, se o Senhor não nos deixasse um remanescente, seríamos como Sodoma e Gomorra. Não é só sobre o que aconteceu conosco, mas também sobre as nossas obras comparadas aos da geração de Sodoma e Gomorra. Mas diz assim, se o Senhor não nos deixasse um remanescente, vocês sabem o que é o remanescente? Esforno, o grande sábio médico da Idade Média, ele calcula que de todos esses desastres previstos nos cânticos de ras e nu e no Kitavô, de todas essas visitações que Deus faz às gerações sobre o momento em que é lembrado da sua fúria, ele faz a colheita, mas ele é justo. O que um fazendeiro justo faz quando ele passa pela colheita? Ele deixa as peias, ele deixa os cantos, ele não colhe tudo. Ele deixa um remanescente. Ele vai poupando. Se não fosse o Holocausto, nos tirar mais de 6 milhões de pessoas, qual era a população judaica de hoje? Se não fosse a Inquisição, os prongros. E sobre o último evento, a sociedade judaica não conseguiu repor esse déficit do último evento, que é o Holocausto. Ela não foi reposta. E aí, nesse ponto de vista, pessoal, viver meio a esse turbilhão de eventos, eu me lembro do Ride Bodidut de TV, carregando a sua carroça de leite, de queijo, e ele falava com presença divina, e ele dizia assim, por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor escolheu um outro povo também? Então,
nenhum outro povo suportaria tudo o que foi previsto nesses livros. E a precisão com que se cumpriu. Então, ser aniquilado, ser exterminado, não é tão severo como você manter um povo há 3.300 anos para ser testemunha da outorga da Torá. Há muitos momentos desses desafios. Agora, que dia que é hoje? Que dia que é hoje de outubro? 5. No dia 7, que é segunda-feira, vai completar um ano do pogrom que o Hamas fez. Aquilo ali era corriqueiro na Ucrânia, na Rússia, na Polônia, na Alemanha. Aquilo ali era corriqueiro. Durante o período da Páscoa cristã, aquilo ali acontecia assim quase todos os anos. Mães que tinham os fetos tirados de dentro dela diante do pai vivo para depois matá-lo. As casas que eram incendiadas com a família e as crianças dentro e colocavam um dos pais para o lado de fora para assistir. Não tinha preço pelo idoso, pelo jovem, pela criança de colo. Não tinha qualquer preço. E quem vive numa situação dessa? 77 pessoas são mantidas reféns do evento que aconteceu há um ano. Essa semana, a IDF resgatou uma iraquiana que fazia 10 anos que estava no cativeiro na faixa de Gaza. 10 anos, pessoal. Quando nós rezamos ali, nas bênçãos da manhã, que nós falamos, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que remove os grilhões das pessoas que estão presas, estão detidas, estão sequestradas, né? Então, para todas as pessoas que ainda estão vivendo isso, quantas vezes não seria melhor ser exterminado do que suportar isso? Então, ser exterminado junto com a civilização de Noé e junto com a civilização de Sodoma e Gomorra seria o menor dos problemas do que viver e suportar isso. E nesse sentido, o Tevye diz assim, por que o Senhor nos escolheu? Para sermos as testemunhas da tua Torá. Esse é a parte do ônus, que é. E aí, o protocolo dos sábios de Sião nos pinta como as pessoas do sangue azul, e na verdade não. Ser judeu é a coisa mais dura da existência. É a coisa mais difícil. Se impor a altas restrições. E se isso não fosse o bastante, a de passar por todas as coisas que estão prescritas na Torá de que nós estudamos. As inois. Não é? Eu quero trazer aqui para vocês alguns dados que eu anotei, que tem um grande sábio, um judeu, um rabino marroquino, Aminon. Ele faz grandes convenções. E eu assisti um desses eventos que ele promoveu, que está no streaming, no YouTube. E lá ele se deparou com um sobrevivente do Holocausto.
E nessa grande concentração, que vai muitos judeus, principalmente não religiosos, judeus seculares, judeus que não são religiosos, e muitos deles são ateístas. Muitos judeus que não acreditam em Deus. Muitos. Principalmente os que sobreviveram ao Holocausto. E olha que interessante, pessoal. Aí, nesse vídeo específico que eu assisti, ele falava com o senhor, sobrevivente do Holocausto, que o desafiou o Rabino Aminon. E ele falava sobre: você precisa me convencer sobre a existência de Deus. Deus não existe. E o Rabino topou o desafio. O Rabino topou o desafio diante de mais de 3 ou 4 mil pessoas. Judeus. Poucos religiosos. Tá bom. Se eu não te convencer, o que você quer que eu faça? Ele fez lá a proposta. Aí o Rabino falou: agora é a minha parte. Se eu te convencer sobre a existência de Deus, você vai ter que usar um tzitzit e frequentar a sinagoga. Ele relutou e falou: tá bom. Convicto de que nada mudaria. Aminon, ele vai usar exatamente os acrósticos da gematria, de que é uma sabedoria judaica, de que certamente ele tem um grande domínio sobre isso, que fala das profecias. De cada 49 versículos da Torá há uma profecia. Ele foi mostrando a precisão do Holocausto, que era o evento de que aquele senhor foi sobrevivente. Ele conseguiu mostrar, dentro dessa sabedoria judaica, a profecia que existia sobre cada uma das 49 letras de Torá que formam a profecia, e mostrava detalhes daquilo que hoje nós somos a geração que somos testemunhas. Nós não somos somos a geração depois, mas ainda nós somos as testemunhas de um evento recente. E lá, Aminon, ele mostrou a águia, a suástica, o nome do Hitler, o ano que ele ascendeu. Ele foi trazendo detalhes, mas que para nós eram tão visíveis, mas nós não passamos aquilo ali. Nós vimos aquilo ali na lista do Schindler, no filme do pianista, nas imagens que os russos tiveram, que a União Soviética armazenou, que os americanos fizeram. Mas lá era a pessoa que viu do lado de dentro do evento. E a reação de quando Aminon ele ia trazendo ponto por ponto, de uma forma muito nítida, assim. Mesmo a resistência daquele homem que se recusava a acreditar em Deus, ele foi demonstrando assim uma certa emoção, ele foi sendo tomado por uma coisa que... Mas a forma como o Rabino Aminon mostrou aquilo era uma forma muito nítida de que aquilo estava prescrito há muito tempo. Há muito tempo. Então nós temos aqui no texto, nós vimos que a falta da descrença, a falta da crença sobre esse sobrevivente está aqui prescrito em Hasinut, diz assim: e eu virarei o meu rosto para não ver. E eu virarei o meu rosto para não ver.
se recusando a enxergar o que havia acontecido. E disse o Eterno a Moisés: Eis que estás para fazer a teus pais, levantar-se-á este povo, e eles errará atrás de deuses estranhos da terra, e me deixará, e eles violarão a minha aliança. Então crescerá o meu furor contra eles, e eu os abandonarei, e esconderei o meu rosto dele, e será por presa, e alcançarão muitos males e angústia, de sorte que dirá naquele dia: certamente por não estar meu Deus no meio de mim, me alcançaram estes males. E eu certamente esconderei o meu rosto deles naquele dia. Então, pessoal, o argumento daquele idoso sobrevivente do Holocausto, ele diz assim: Deus não existe. Ele falava de forma muito contundente, tanto quanto o rabino que acreditava o contrário. Sabe o que é isso, não? Nós não sabemos, tanto quanto ele. Mas era convincente ele não ter o mesmo conhecimento daquele sábio, mas ele se levantar diante de 4.000 pessoas e falar: Deus não existe. E aí, antes de entrar no desafio, e ele faz a seguinte pergunta, que é o desafio de que o rabino passou diante de 4.000 testemunhas. Ele pergunta: onde estava Deus? Quando morreram milhares de justos que rezavam nas sinagogas, que cumpriam Torá, que usavam as peot, que usavam kippá, que usavam tzitzit, que usavam tefilim, e que foram levados aos campos de extermínio. Por que que Deus não poupou pelo menos os justos e os piedosos que vi morrerem ali? Qualquer outro sábio estremeceria diante desse desafio e do horror que ainda estava diante dos olhos daquele sobrevivente. É que o horror estava diante dos olhos dele e ele, por isso, trazia tamanha convicção na sua fala a ponto de desafiar um grande sábio. Sabe onde está a resposta, pessoal? Aqui. Ó. E naquele dia, então crescerá o meu furor contra eles, e abandonarei, e esconderei o meu rosto de diante deles, e será por presa, e alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá. Quem dirá? Quem que dirá? De sorte que dirá: certamente, fala comigo, me alcançarão muitos males por não estar meu Deus no meio de mim. A descrença de que hoje tem os sobreviventes do Holocausto, ela também se cumpre com precisão. Porque ninguém mais precisaria de Deus do que as pessoas que passaram por todos os infortúnios. O que você procura quando vê um justo sendo injustiçado? Aonde está Deus agora? Aonde está o Deus de Israel agora? Mas diz assim: eu virarei o meu rosto e os entregarei à minha própria sorte. E por alcançarem todas essas angústias e apertos, certamente eles dirão: por não estar o meu Deus no meio de mim, me aconteceram todas estas coisas. E isso que é assombroso, pessoal, porque qualquer pessoa
que conhece a história, no mínimo, a precisão de que isso aconteceu, a nossa reação é muito diferente das que estavam diante do momento quando Moshe proferiu esse poema, esse cântico, ainda vivendo a transição de que Yehoshua iria liderar a conquista de Eretz Canaã. Nós somos o que juntamos as partes da precisão de tudo que está previsto nesse cântico e nesse livro, o que inclui a descrença. Nós entrevistamos no canal um rabino humanista, está lá. Ele é prefeito de um kibbutzim, de um kibbutz. Deixa eu lembrar o nome do kibbutz. Nachshon. Os kibbutzim, eles se tornaram um limite no momento em que os judeus voltaram antes ainda do Tratado de Belfort, antes do domínio britânico. Essas comunidades se estabeleciam nas fronteiras para delinear uma zona de proteção de qualquer invasão contra as comunidades judaicas. Esses kibbutzim, e principalmente a criação do Estado de Israel, foi feito na maioria por judeus socialistas e comunistas da Europa, sobreviventes de todos os desastres, de quando o Holocausto ainda não tinha acontecido. Depois, esses kibbutzim receberam sobreviventes do Holocausto. Os kibbutzim são, numa maioria, de judeus ateístas. Desses aqui. Certamente, por não estar o Senhor nosso Deus em nosso meio, nos aconteceram todas estas coisas. E aí, nessa entrevista, um rabino humanista que cuidam de judeus que cumprem as leis, porém sem acreditar, eles cumprem as leis, têm usar, eles estão guardando os Yamim Tovim, eles separam o bigurim, eles separam os primeiros frutos, eles vão lá, pegam uma canetinha, passa na maçã ou na fruta que eles cultivam ali, e aquilo ali vai ser separado porque é as primícias. Nos dias de Yamim Tovim, eles não trabalham, eles guardam, observam e cumprem muitos outros mandamentos. Com qual diferença? São humanistas. Você fala, não, os humanistas são judeus seculares, são judeus que cumprem mandamento. Não, senhor. Se você vê em entrevista, a fala do rabino do que se cumpre, do que se faz dentro dos kibbutzim, comparada a nós, se trata de uma ortodoxia. Entendeu? A forma como pratica. E eles pertencem a quem? Eles pertencem às PAs, aos remanescentes. Foram eles que sobraram. Eles sobraram. Se o Senhor não tivesse misericórdia e poupasse uma remanescência, seríamos como Sodoma e Gomorra. Então, de todas essas visitações, Hashem não fazia toda a colheita. Ele separava os cantos e os rabiscos. Ele não passava rebuscando. Eu gosto muito do filme A Lista de Schindler porque ele traz alguns relatos
de sobreviventes. E o contador, que era o braço direito de Oskar Schindler, aconteceu lá com ele um milagre, uma coisa muito impressionante, que no final da narrativa do filme, um dos oficiais, ele determina que vai matar aquele contador. Então ele tira a sua pistola, faz com que ele se ajoelhe, e ele começa a disparar e a arma vai pipocando. Ele tira, reprograma, troca o gatilho, e pipoca de novo. Aí na hora que chega um outro oficial, ele joga a arma dele, pega do outro e começa a pipocar a arma com mais de 6 disparos. E as histórias de como sobreviveram essas pessoas nos livros. Eu li o livro chamado O Holocausto, da família Oasis, de um casal que tinha 3 filhos, uma moça e 2 filhos. Do que foi a história de cada um, de que foram separados. E aí, nós temos a Inquisição, nós temos todas as outras, nós teremos aqui, muito em breve, um sobrevivente chamado Rafael. Uma organização de São Paulo está programando para trazer aqui, na sinagoga, um sobrevivente do dia 7 de outubro, do Prongros, que estava lá na festa que foi invadida por 4.000 terroristas. Ele vai vir palestrar aqui muito em breve. E com a permissão do céu, nós vamos inclusive compartilhar a transmissão para ouvir. Porque quando nós ouvimos essas histórias e lemos, nós somos colocados dentro de um contexto. E nós somos a parte que, muito embora que o Eterno não permita de que nada disso venha acontecer a nós e a nossa geração, mas o quanto estamos prontos para assimilar o horror com a existência divina. O Aminon, da história que eu comecei a contar para vocês, de fato, ele vai trazer com muita precisão detalhes, mais detalhes de um homem que viveu e viu. E aí o Aminon vai perguntar o que mudou. E aquele homem diz assim: Deus sempre existiu. Então você vai usar um talit katã? Sim, por favor. E levaram para ele um talit. Colocaram naquele homem. E ele voltou a ser um judeu de que acredita na existência. Então, é assombroso, pessoal, de que o cântico daqueles, vejam, daqueles que foram sequestrados. A Torá diz assim sobre as pessoas que seriam sequestradas do seu reduto. É um sequestro de uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, bar mitzvah, que é tirado de seus pais à força e é levado para uma outra cultura. Rambam, Moshe Ben Maimon diz que aqueles que foram levados pela Inquisição são como filho que é sequestrado do reduto da sua casa. Que ele reaparece depois de 15, de 20, de 30 anos. E na maioria das vezes com um crucifixo. O pai e a mãe recebem ou não? Eu não tenho dúvida de que cada um receba. Então Moshe Ben Maimon, ele foi à frente, que debateu e brigou com todas as comunidades. Nós vamos ler o Marsor agora. Eu até peço, se tiver um próximo aqui, nós vamos ler o Marsor
Eu acho que a bênção que antecede Conedrê. A bênção que antecede Conedrê, ela é influenciada exatamente pela persistência de Moshe Ben Maimon às comunidades que se recusavam a receberem os Bnei Anussim, que eram os cristãos novos que iam às escondidas celebrar Yom Kippur. Conedrê fala sobre o cancelamento de votos. E nós falamos, não achamos, né, o Massor? Então, Conedrê, ele é o cancelamento de votos também feito sob coação. Não tem entre a cruz e a espada? O que é esse ditado? O que é esse ditado? Hã? Vocês sabem que inclusive, pessoal, algumas pessoas estão com dúvida do Yom Kippur, e eu vou voltar a falar aqui. O Yom Kippur desse ano, bissexto, vai cair no Shabat, do 7º dia. E muitas pessoas estão com dúvida sobre o jejum de que não se pode fazer no Shabat. É verdade que é quando outro feriado. Hoje, dia 4, né? Por exemplo, de Tishri. Que dia que é hoje? Tishri. Ontem foi o 2º dia, hoje é dia 3. Não é? Hoje é 3 de Tishri. Hoje, 3 de Tishri, por exemplo, se fosse no outro dia, é o jejum de Gedalia? O jejum de Gedalia? É 6 ou 3? 6? Então, existem alguns decretos de jejum. Jejum de Esther, de Gedalia, de Tisha B'Av, de 17 de Tammuz. Todos esses, quando coincide com o Shabat, ele é feito no dia seguinte. No caso do Yom Kippur, não. Porque o mandamento de Yom Kippur, ele excede a do Shabat e por isso ele assume como uma mitzvah maior do que as proibições de Shabat. Então, quando você tem uma mitzvah positiva de que ela é maior, ela se torna maior do que uma proibição. Então, Yom Kippur, quando cai no Shabat, a liturgia de Yom Kippur, ela se sobrepõe, tendo ali as bênçãos adicionais que faremos em lembrança do Shabat. Mas o jejum de 25 horas, ele é feito. Bom? Está aqui. Al-Da'at. Essa reza aqui. Essa reza aqui foi feita em função da presença dos cristãos novos que entravam nas sinagogas às escondidas. Então cria-se essa oração que diz assim: com a permissão de Deus e com o consentimento desta congregação, com a autoridade do tribunal celeste e com a aprovação do tribunal terrestre, nós permitimos orar junto aos transgressores. Pronto. Agora,
que todos os votos, as proibições, juramentos, anátemas, interdições, empenhos, compromissos, a nós mesmos, que a nós mesmos nos impusemos, seja por voto solene, juramento, anátema, alta proibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que vem a nós em paz. E todos eles são declarados sem valor, considerados completamente nulos, ocorridos, inexistentes. Nossos votos não são nossos votos, nossos compromissos não são nossos compromissos, e nossos juramentos não são nossos juramentos. Com a força dessa anulação, nós não temos anulação do Hametz. Temos ou não temos? Quando nós terminamos a procura com a velhinha, você procurou lá com a velhinha, com as crianças? Lá os 10 pedaços de... Aí, o que nós rezamos depois de encontrar o último pedacinho? Que todo Hametz que por um acaso for encontrado em meu poder, em minha propriedade, em minha casa, seja considerado nulo, sem valor e como pó da terra. Não é? Aqui também nós anulamos os votos que a nós mesmos nos impusemos. Não é? Aí vem entre a cruz e a espada. Aqueles que aceitaram continuar vivos, são graças a eles que nós estamos tendo a oportunidade de retornar à nossa casa. Mas de quando eles entravam nas sinagogas às escondidas, por causa deles alguém tinha que rezar. Com a permissão do tribunal celeste, com a permissão do tribunal terrestre, com a permissão de toda esta congregação, que possamos nós rezar junto aos pecadores e transgressores. Então, pessoal, a memória divina está nos trazendo de volta para o nosso próprio lugar. Como um período também de que descreve, que diz assim, Davi, no momento em que ele teve que escolher entre ser castigado, você já teve que escolher da tua mãe do que você ia apanhar? Já foi dada essa opção para você? Não? Ninguém, né? Então minha mãe era cruel mesmo, não é possível. É. Principalmente o pai, né? Escolha lá. Vai lá e traga para mim uma vara de marmelo. Né? Do que você quer apanhar hoje? Hoje eu vou deixar você escolher. E Davi teve que escolher que tipo de punição ele tinha que enfrentar. Né? E depois de escolher, ele falou assim para Gade, que era o profeta aqui da sua corte, ele diz assim, prefiro eu 1000 vezes cair nas mãos do que cair na mão dos homens. E aqui é verdade, porque este cântico também revela que por causa da prevaricação e da insensatez das nações, que dirão, pelas nossas próprias forças, nós exterminamos e fizemos todo esse regaço com o povo e a herança divina. Moshe conseguiu impor no pensamento divino um zelo, um amor pelo seu próprio nome. E é por causa disso, do amor que Deus tem pelo seu próprio nome e zelo, que ele não permite que as nações prevariquem a tal ponto de entender que a sua própria força prevaleceu contra a herança de Deus. Porque Moshe diz assim, Hashem, o que pensará as nações sobre a tua herança? Eles são os remanescentes dos teus servos, Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles dirão que o Senhor não suportou levá-los. Eles dirão que o Senhor não conseguiu constituir uma nação sagrada. Eles dirão que o Senhor não vai conseguir trazer a santidade ao mundo que o Senhor criou. O Senhor vai permitir tamanha difamação?
que a Globo vai falar? Genocidas. Então diz o cântico, por causa da insensatez das nações e por prevaricarem, eu os salvarei. Eu os trarei de volta. E são essas minorias, são esses remanescentes que vai impondo às nações o valor que Deus deu ao seu povo. Eu serei o teu Deus e vocês serão. Como que todos saberão isso? Para Moshe, Deus diz assim, Moshe, senta aqui. Deixa eu usar minhas palavras, tá bom, pessoal? Aí Moshe sentou. Moshe, nós temos que tirar o nosso povo de lá. Vamos fazer sinais, vamos fazer muitas coisas. E eles vão perceber que eu estarei lá. Moshe falou assim. Moshe ainda estava duvidando. Mas ele não admitia. Moshe dizia assim, mas tá bom. E quando eles perguntarem pelo teu nome, o que eu devo falar? Aí, Deus entendeu que Moshe estava com dúvida. Mas tá bom, Moshe, mas quais sinais? Eu tenho que mostrar alguma coisa lá, afinal eles vão me perguntar. Você vai transformar a água em sangue, você vai transformar o cajado numa serpente, e você vai pôr a tua mão e vai se transformar em leproso. Tá bom, Moshe? Tá bom. O que Deus percebeu em Moshe ainda? Uma dúvida. Aqueles sinais não eram o bastante. Então, Moshe já ia saindo, Hashem falou, volta aqui. Tem mais um sinal, e esse sinal é para você. Moshe, quando você trouxer o teu povo a esse monte, você vai saber que eu te enviei. Deus estabeleceu um sinal próprio para Moshe ter a certeza de que ele o havia enviado. Então, de todos os sinais que aconteceram no Egito aos olhos das nações e dos povos e do próprio faraó, Deus havia reservado um que era para Moshe nunca ter dúvida de que ele o havia enviado. Quando você trouxer o povo aos pés dos montes Sinai, você saberá de que eu te enviei. E no dia de Pentecoste, olha o sapatinho. No dia de Shavuot, tá bom, pessoal? Sai dessa, não entra nessa, não. No dia de Shavuot, Moshe preparou 3 dias antes. Avisou para ninguém tocar no monte. Demarcou. Você vê que Hashem mandou pôr os cones e as fitas zebradas. Sinalizem, digam que quem pôr a mão vai morrer. Agora, Moshe, está todos aí? Moshe falou, estão todos aqui. Então é o seguinte. Eu vou aparecer. As nuvens vão cobrir. O monte vai tremer. E eu estarei ali. Moshe, você vai me fazer pergunta diante deles e eu te responderei. Moshe, agora todos saberão que eu enviei você e de que nós somos assim. Quem se meter com você vai se ver comigo. Não é, Cora? Mesmo Miriam,
tentou, mas teve que voltar para trás. Ninguém tem mais dúvidas. Ficou claro para vocês os sinais? São os que Moshe deu aos anciãos e aos hebreus no Egito. Outro, o que o próprio faraó e os seus magos tiveram. Outro, o que as nações viram e ouviram. E outro, para Moshe e para o povo. Por isso que a idolatria ela se torna tão grave. Porque Deus fez todas as demonstrações necessárias para exigir. Olha que Razinu. Visto que vocês me provocaram com deuses estranhos, eu vos provocarei com o povo do sapatinho de fogo. Gente insensata. É ou não é? Eles têm até Pentecoste. Língua de fogo. Mas está aqui em Razinu. Visto que vocês me provocaram com aquilo que não era Deus, eu vos provocarei com aquilo que não é povo. Então qual é a provocação? Deus abandonou Israel. Olha a insensatez. Deus abandonou Israel, Deus amaldiçoou Israel, Deus vai destruir Israel. Tem muitos livros dos reformadores protestantes que diz assim. Tem uma protestante, que eu não vou falar o nome, mas ela é Ellen White, que diz assim, e Deus não reformará essa cidade malvada. E ela escreve, não é bom que os irmãos visitem essa cidade malvada, falando de qual cidade? Jerusalém. Lutero diz assim, esse povo precisa ser exterminado ou escravizado. Quando Hitler veio, ele tinha um guru para se sentir a serviço de Deus na solução final. Muitos reformadores vieram e trouxeram as mais duras previsões, por quê? São insensatos. Está aqui, Razinu. São amaldiçoados, são renegados, não pertencem mais. Por isso que o profeta Isaías veio agora, nos dias do consolo, dizer, o que ele falou? A mulher solitária, a mulher que chora, que foi abandonada pelo seu marido. Ele diz assim, ó tu que choras, rejubila e alegra. Estenda suas tendas para a direita e para a esquerda, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. A casada tem um marido que diz assim, ela não provocava, as outras mulheres não provocavam Hana. Elcana diz assim, não caia nas provocações, você me é melhor do que 10 filhos, fique tranquila. Mas adiantou o consolo de Elcana? Não, porque Hana foi em Shiló e rezou contra o decreto do universo e ela se tornou mãe de filhos. Eu vi que a pessoa que leu a Haftará desta porção chorou, se emocionou. Porque Hana proferiu um cântico, não é? O cântico de Hana, ela quebrou a barreira. Ela ultrapassou a barreira. Ela quebrou o decreto. E agora que o universo impôs a Jerusalém dizendo, você é uma repudiada, você não vale nada, os teus filhos não existem. Existe Rahel que está chorando em Ramala pelos seus filhos que foram levados. E aí vem o consolo a Jerusalém. Estenda as tendas para a direita, as tuas tendas para a direita e para a esquerda. Porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os da casada. Então a casada é insensata. Ela tem um marido
Ela se vangloria disso. Ela é o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual enxertado da onde mesmo? Hã? Não, não fala isso. Eu quero saber a planta. Enxertado o quê? O zambujeiro? É zambujeiro que chama? Nós somos o Israel espiritual. Entenderam? É insensato. Gente insensata. Eu vos provocarei com eles. Vocês conseguem ver a precisão, pessoal? Conseguem? Então, fica claro para vocês de que Deus deu todos os sinais? Deu ou não deu? Agora eu quero perguntar. Qual é o sinal? Qual será o sinal de que as nações saberão de que Ele é o nosso Deus e de que nós somos o seu povo? Eu estou perguntando eu estou fazendo uma pergunta de que a resposta já existe. Qual que é o sinal? Agora, da redenção final. Alei no lechabei aladom hakol. Está lá em Ezequiel. Seu Rogério, essa o senhor sabe. O profeta Ezequiel, eu estou dando a dica, hein? Valendo uma maçã com mel. Como que as nações saberão de que Ele é o nosso Deus e de que nós somos o seu povo? Para quem responder. Quase. Quem mais? Adam. Quando... Ó, eu vou ganhar. Pessoal, presta bem atenção. Este é o sinal. Mas para isso acontecer, as nações têm que convulsionar. É inevitável que a gente não passe por isso sem grande chacoalho. Ah, então fala. Vamos ver. Vai, fala. Fala. Recita. Quase. Tá perto. Quase. Acho que as mulheres vão tirar essa. Hã? Sucote, quase. Chegou perto. Olha, pessoal. Por que as nações precisam entender de que Deus rejeitou Israel? Porque todas elas sabem o que Deus já fez por Israel. Vocês estão entendendo? Hoje, as nações sabem por que elas chegam à conclusão sobre o fato de Deus ter rejeitado Israel. É o fato de que Deus lutou e escolheu e salvou Israel. Depois, ele os espalhou por entre as nações. Então, o fato de estarmos espalhados por entre as nações, eles não conseguem compreender o decreto final de que nós seríamos restituídos a nossa própria terra. Mas só que quando nós saímos do Egito,
Hashem diz assim: vocês me farão um Mishkan, um tabernáculo. Vocês me farão um Mishkan. Por quê? Yom Kippur, pessoal, vai marcar isso. Foi o povo eleito? Foi ou não foi? Foi eleito? O escolhido? Nação sacerdotal? E um dado momento, Hashem diz assim, ó, por causa de Abraão, Isaac e Jacó, vocês serão introduzidos na terra conforme eu prometi. Mas minhas faces não vão com vocês. Esqueçam. O que Moshe contestou? Ficando bom. Se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Moshe não aceitou perder o status de nação sagrada. Bora rezar. Primeiro de Elu, até 10 de Tishri, nós temos quantos dias? Primeiro de Elu, até 10 de Tishri, quantos dias? De novo. Agora pode usar a calculadora. Do dia 1º de Elu até 10 de Tishri, quantos dias? 40 dias. 40 dias. Moshe jejuou 40 dias aos pés do monte para que Deus revertesse o mais duro dos decretos, que era o de tirar ao nosso status de nação. Se as tuas faces não estiverem conosco, Hashem, de nada não vai nos adiantar. Moshe, ele vai exatamente fazer techuvá e ensinar Israel a fazer techuvá para que esse decreto seja revertido. E aí, o que Moshe encontra no dia 10 de Tishri? O que Moshe encontrou lá? Moshe encontrou... Não, judeu. Isso foi antes. Os 13 atributos de misericórdia. Moshe foi protegido num penhasco onde ele perceberia a presença divina pelas... E Moshe não aguentou e falou, Hashem, mais um pedidinho. Vocês deram maçã para o professor já ou não? Permita ver as tuas faces. Não é possível o homem ver a minha face e continuar a viver, mas você perceberá a minha presença, porque eu te protegerei à minha maneira. E aí, pessoal, Shabbat Shuvah hoje. Aí Moshe viu a presença divina e o que ele descobriu nesse dado momento? Os 13 atributos de misericórdia. Foi quando Hashem fez a outorga das segundas tábuas da lei. E depois disso, Deus anulou o decreto de que não mais andaria conosco. E para selar esse pacto, ele falou assim, Terumá, tragam-me ouro, prata, pedras, tecidos, madeiras, e vocês me farão um tabernáculo. E eu habitarei no meio. O que Bilã viu do monte? O que Bilã viu? Bilã viu a presença divina e da forma como Deus se relacionava com Israel, da forma como não se havia percebido desde a criação do universo. Eu dei agora uma hiperdica. Essa hiperdica já tira de vocês o direito de uma maçã inteira, a metade já é minha. Qual é o sinal da redenção de que os povos saberão de que nós somos o seu povo e de que ele é o nosso Deus? Qual é? Fala mais alto. E quando o meu santuário... Olha lá.
Segura aí. E quando o meu santuário estiver no meio de vós, todos saberão de que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Ezequiel, o profeta. E aí que faz sentido. Shabbat Shuvah é o pedido de Oséias chamando Israel para Techuvá. É a informação de que não há nenhum justo de que não deva se arrepender e nenhum pecador de que não possa ser perdoado. Nós estamos nos dias temíveis. Nós estamos no momento em que Hashem renova o seu pacto com todos aqueles que se aproximam, porque nós alcançaremos a presença divina com o adicional dos 13 atributos de misericórdia pelo qual Deus perdoa Israel e Yeshurun. Ele sara as nossas feridas. Ele torna os nossos pecados vermelho do carmesim como profeta Ezequiel, como a lã. Ele leva os nossos pecados nas profundezas do mar, do abismo. Então, pessoal, não há decreto ruim que possa suportar a aliança que Deus renova com toda a sua nação nos dias em que nós estamos. Então, nós estamos nos dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, considerados Yamin Noraim, os dias temíveis, porque são os últimos 10 dias dos 40 que passamos do acróstico Ani Ledodi. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o profeta Isaías diz assim. O que o profeta Isaías diz mesmo? É aquele lá mesmo. Você pôs um sapatinho de fogo e eu vi. Leia ele aqui. Eu não posso encerrar sem ele. Vamos. Esse Pernambuco aí eu desconfio, viu? Eu não sei das qual é que ele era. Eu quase que desconfio. Não, fala no microfone, vai lá. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. E o outro? Buscar enquanto se pode. Perto, enquanto se pode achar. Pessoal, enquanto está perto, buscar enquanto se pode achar. Vocês entenderam a charada? Rosh Hashanah é o dia que Deus nos criou, certo? Dia 10 de Tishri foi o dia em que Deus chegou muito mais próximo do homem a ponto de que Moshe falou, permita ver as tuas faces. Nós estamos nos dias em que a presença divina ele está aqui junto de nós. Junto. É essa fala aí. É disso que o profeta Isaías está falando. Clamar enquanto se pode ouvir. Leia de novo, já perdeu. Ei, rapaz. Quem? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e o invocar enquanto se pode estar perto. É agora, pessoal. Nesses dias. Nesses dias, Hashem mandou Moshe reescrever as 2 tábuas da lei. As segundas tábuas da lei em relação às primeiras que ele quebrou no momento em que encontrou o bezerro de ouro. Foi depois desse dia que nós tivemos a permissão de construir um Beit HaMikdash, de construir o Mishkan, e de que as nações percebessem com inveja. Naqueles dias, nações dirão, qual povo tem um Deus tão
Tem um Deus tão perto e que tem leis tão sábias e justas. As nações têm isso, pessoal. Inveja de você. Entenderam? Então é a nossa oportunidade. Nesse Yom Kippur vai cair no Shabat. Você vem rezar? Vem. Os casados vão trazer o quitel? Vão trazer o quitel? Tragam o quitel. Venham de branco, sem cinta de couro, sem sapato de couro. Tem uns que vêm de havaiana, de borracha, né? Outros vêm de cox. Crocs. Hã? Nada de couro. 25 horas, pessoal. Na sexta-feira a programação tem que ser de parar mais cedo, lá do serviço, fazer a última refeição, tomar o banho, se preparar antes do início do jejum. Não vai ter ralar, né? A refeição precisa ser feita antes. E aí, o dia inteiro aqui rezando. Repitam. O dia inteiro, todos, homens e mulheres. Estaremos aqui. A nossa transmissão, ela vai começar de manhã e vai terminar só no Neilá, com a permissão dos céus, para você que está longe poder rezar conosco. Tá certo? Um adendo. Aos homens casados, passados seus maridos, esses 25 horas de jejum, nós estaremos em pureza total, sem nenhum toque de nenhum tipo. É difícil, mas é a nossa lei. Que é sem relações, né? As relações também, porque no Shabat, pessoal, agora fechem os ouvidos os solteiros. Fecharam? Dentre todas as coisas que nós temos prazer no Shabat, que é a sobremesa, o pudim, o peixe, o salmão, os casais é incentivado a ter relações no Shabat. É como está entre as satisfações da alma. É disso que ele está falando. No Yom Kippur, afligireis vossas almas. Entenderam? E afligireis vossas almas. É uma mitzvah. Então, é o jejum, é a fome, é a sede, as orações e a penitência, que é as nossas introspecções, né? De um desejo intenso de se reaproximar e de se elevar diante da presença divina. Então, Yom Kippur é isso. Agora, como que termina o dia, pessoal? Como que nós terminamos o dia? Né? No meio do dia nós estamos com dor de cabeça, falta o cafezinho. Não é? Falta o cafezinho, o que mais que falta? Água. Os que rezam aqui, a boca começa a espumar, ponto de sair pelos ouvidos, assim, ó. Porque a língua começa a grudar na boca, não é? É Musaf, é Amidá, é a repetição da Amidá, é a Amidá do Razan. Leitura, Parashá de Yom Kippur, Parashá de Minhá. Acontece que quando nós passamos da Minhá para frente, a sensação é inigualável, só tem uma vez no ano. Quando nós chegamos em Neilá, que é o portal que se abre, né? O portal que se abre é uma experiência incrível, pessoal. Né? É experiência incrível e única. Então esperamos que todos